Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edilson e hoje nós vamos estudar a lição do quarto trimestre de 2022. Essa aqui, cujo título principal, A Justiça Divina. Vamos estudar a lição hoje, a lição de número 2, cujo título, Vem o Fim. O nosso texto áureo diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. A verdade prática, o atalaia de Deus, soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. O atalaia é aquele que mantém-se em vigilância, é aquele que está em lugar de destaque e detecta o perigo e anuncia aquele perigo. Ele mantém-se em constante vigilância e prontidão. Mas uma das funções dele também é fazer com que alguém seja resgatado com a sua mensagem. Vamos continuando. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 até o versículo de número 10. Eu pediria que você lesse em casa e fizesse toda a leitura bem feitinha, porque dela nós vamos tirar todo o proveito aqui nessa lição. Vamos diretamente à introdução dessa lição. O juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel, na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. A nossa introdução, os escritos aqui do capítulo 7 de Ezequiel, foram destinados à terra de Israel, mas têm implicações globais e são atemporais. Os contemporâneos de Ezequiel e Jeremias recusaram essa mensagem profética. Precisamos ficar muito atentos também para não recusarmos a mensagem profética. Primeiro ponto sobre a profecia. Eu vou ler o primeiro item, a introdução, o segundo item, a extensão, e o terceiro item, quando. Vou fazer toda uma leitura para nós ganharmos tempo. Sobre a profecia, primeiro ponto, primeiro item, introdução, versículos 1 e 2a. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Era uma comunicação divina inconfundível, diretamente na natureza, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma exata, direta e audível. Segundo item, extensão, versículos 2b. A expressão hebraica Adamá, Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes nos livros de Ezequiel e em nenhum outro livro, em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem,
sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Terceiro item, quando? Ou seja, quando será? O agora, no verso 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, ou seja, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Eis que vem a tua sentença. Eis aqui o dia, eis que vem. Vamos ao comentário, então, desses 3 itens. Quando fala-se da introdução, Ezequiel inicia a mensagem de forma usual, como os demais profetas de Israel. Da seguinte forma: veio a palavra do Senhor a mim. Outro profeta diz: e veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então, era a forma usual. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Quando diziam assim, queriam mostrar o Senhor como a fonte da profecia. Mostra também que a mensagem se torna inconfundível, pois a origem dessa mensagem é uma origem profética. A mensagem era recebida de 3 formas: da forma externa, direta e audível. A extensão, segundo item. A expressão Adamá Israel quer dizer terra de Israel. A propósito, Adã significa homem ou terra vermelha. Adamá Israel significa terra de Israel. O termo terra de Israel aparece 7 vezes no livro de Ezequiel e não mais aparece no Antigo Testamento. O termo se estende. Aí fica claro nessa expressão. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, não apenas sobre Israel, mas nos 4 cantos da terra. Essa é a extensão dessa profecia. Quando? Terceiro item. Ou quando será? Quando será isso? Ou quando isso acontecerá? No versículo 3 do capítulo 7 de Ezequiel, o termo agora, no hebraico, é atá, que diz ser iminente, depressa, já. É um termo que está ligado ao termo hebraico ba, que é vir ou vem. Ou seja, o fim vem. O fim vem em breve. O fim vem depressa. O fim está chegando. Pela sua ação contínua, o fim está vindo, está chegando. Esse é o momento que o profeta está querendo trazer. Quando será que isso acontecerá? Trouxe aqui essas palavras hebraicas, né? Do atá, que é iminente, depressa ou já, e também várias outras palavras hebraicas para que nós pudéssemos entender melhor sobre isso. Segundo ponto, sobre o fim. Vamos ler também todos os tópicos e vamos comentar. Segundo ponto, sobre o fim. Primeiro tópico, sentido. A palavra fim do hebraico, quest, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou ha-quest, o fim. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso profético, cujo objetivo é causar impacto aos leitores originais.
A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Essas expressões chamam a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Terceiro tópico, a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres mortais e prestamos contas a Deus pelos nossos atos. Vamos então ao comentário. Primeiro tópico, sentido. O termo fim do hebraico é quest, que significa destruição, ruína, morte e condenação. Destruição, ruína, morte e condenação. Segundo tópico, expressões repetidas sobre o fim. Todas as expressões repetidas sobre o fim, que são vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína. Provavelmente, esses termos tenham sido usados propositalmente pelo profeta para causar um impacto, chamando o povo de Israel ao arrependimento. Haja vista que o povo já havia ouvido a palavra, o povo já conhecia as leis, conhecia os mandamentos e insistiam em continuar errando. Agora o profeta vem com palavras de impacto, anunciando que o fim viria e que o Senhor estaria agora fazendo justiça. Terceiro item, a repetição da sentença. Também parece ser a propósito que o profeta repete os versículos 4 e 9 na leitura bíblica em classe, para enfatizar bem a intensidade do juízo anunciado. A natureza do juízo divino se mostra proporcional à idolatria e às abominações do povo de Israel. Então, o juízo divino, ele é proporcional ao pecado do homem. Ele é proporcional ao pecado do homem. A natureza divina, então, se mostra aí proporcional ao pecado de Israel, que recusava o arrependimento. Nós também somos seres morais e precisamos prestar contas a Deus dos nossos atos. Então, essa palavra serve para nós também nos nossos dias. Estamos ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está nos advertindo a todos os dias quando ouvimos a sua palavra. Precisamos chegar à condição do arrependimento para que o Senhor nos absolva. Ou caso contrário, estaremos sujeitos ao juízo divino que é proporcional aos nossos erros. Terceiro ponto e último. Sobre o inimigo, já floresceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora, que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba.
O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, as mais aceitáveis é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, do reino do norte, da mesma forma, Javé usou o rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, como azorrague para chicotear Israel, ou seja, para chicotear Jerusalém em Judá. Segundo item, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidade. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo e individual é individual e lá na eternidade. O rei Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabu Kudur Urtsin, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nebuchadnezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa de Nebuchadnezzar, a Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega, Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43. Quarto item, Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Babi-Ili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Kadush significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Vamos então ao comentário do tópico 3. Sobre o inimigo. Primeiro, já floresceu a vara. Esse termo aqui é feito uma analogia botânica ou mesmo uma metáfora. O que é uma analogia? Analogia é uma figura de linguagem para nos ajudar a comparar as coisas com pontos semelhantes. E metáfora? O que é metáfora? Também é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação. Ou seja, metáfora, meta, sobre. E feren, ou fora, transporte, transportar, translação. Logo, já floresceu a vara, ou seja, veio a tua ruína, ou seja, encerrou, chegou o momento. Das mais diversas interpretações do termo vara, o mais aceito é o que dizia respeito a Nabucodonosor. Pois assim como o chicote da Síria para açoitar Samaria era o rei da Síria, assim também Nabucodonosor era o chicote
para açoitar Jerusalém. Segundo tópico, reverdeceu a soberba. Ainda hoje Deus acende a sua ira contra as autoridades ímpias, desobedientes que cometem atrocidades. Apesar de às vezes o castigo respingar no povo, mas sabe-se que um dia o castigo será individual, definitivo e eterno. O Senhor, ele não aceita de jeito nenhum a maldade. Às vezes castiga uma nação e todos sofrem por aquele castigo. Mas haverá um dia que o castigo será definitivo, individual e eterno. Cada um vai pagar pelos seus feitos. Terceiro item, o rei Nabucodonosor. O nome de Nabucodonosor, ele é de origem acadiana, ou seja, uma antiga linguagem, uma antiga língua, né, da Mesopotâmia, que refere-se hoje ao antigo nome da atual Nova Zelândia, no Canadá. Era o povo da Babilônia antes do domínio assírio, os acadianos. Nabucodonosor reinou 43 anos, entre 605 a 562 a.C. Quarto item é a Babilônia, também de origem acádica, e significa portão de Deus. Enquanto no Antigo Testamento usava o termo hebraico Bambel ou Babel, a Septuaginta usa o termo grego Babylon ou Babilônia. O profeta Isaías fala dos caldeus e babilônios como o mesmo império. Se isso tudo foi bênção para a sua vida, compartilha com alguém para abençoar também outras vidas. Vamos à conclusão? Conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico, dessa verdade. Se tudo isso aí foi bênção para você, dá um joinha aí, compartilha com os demais. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.